Rodrigo, eu tava no finalzinho do ano, sabe esse finalzinho de ano que começa a ir pouco aluno, só a galera de recuperação, e a gente estava conversando sobre provas, sobre Enem, concurso, né? Que eu tinha feito um concurso para professor, né? Que eu contei para eles que eu larguei as aulas da noite. Aí a gente estava conversando sobre isso, e eu comentei que o negócio que eu fiquei sabendo através aí dos nossos queridos amigos tem déficit de atenção e transtorno do espectro autista, que essas pessoas têm direito a fazer a prova com tempo a mais e em condições especiais que preservem ali o foco delas e a capacidade delas de fazer a prova. Aí eu fui perguntar, né, se o menino que tinha lá na sala, se ele tinha usado isso no Enem. Aí eles começaram aquela algazarra, né, aquela guerra, falando, ele nem se inscreveu pelo Enem, não sei o quê. E fiquei surpreso, por quê? Eles reagiram mal, eles acharam isso estranho, eles acharam isso ruim. Eles falaram, é injusto que essas pessoas tenham direito a fazer 1 hora a mais de prova. Então começou toda uma discussão sobre se aquilo ali era justo ou não. Aí teve um aluno que falou que, por exemplo, ele precisa de fone para fazer prova, para focar. Então ele queria fazer prova ouvindo música. Por que, que ele não tinha esse direito? Outra pessoa falou que ia fingir que tinha TDAH para poder ganhar 1 hora a mais para fazer o Enem, que aí era certo que ela ia passar. Aí a gente conversando sobre o que é justiça, esse menino até que tem hiperatividade, ou déficit de atenção, não sei. Aí conversando um pouco mais, um dos meninos falou assim, cara, eu entendo que é justo eles terem esse tempo a mais, mas ao mesmo tempo me parece estranho tratar as pessoas de maneira diferente. E aí, em cima disso, me veio essa ideia de conversar aqui sobre o que é justiça. E a grande questão, né, é o critério, né? O que que eles estão, esse incômodo que eles têm com isso é um incômodo sobre a clareza do critério. Então, assim, como que eu avalio se aquele determinado demanda daquela pessoa, ela tem que ser atendida para ela fazer a prova ou não? Então, o seu aluno que está acostumado a se concentrar ouvindo música, estudar ouvindo música, por que que isso é visto como algo que é ele que tem que se adaptar a um sistema de prova? E um TDAH ou um espectro autista, não, ele não tem que se adaptar porque de repente ele não pode se adaptar e aí a prova tem que de alguma maneira compensar e se adaptar a ele. Então, como garantir a igualdade de oportunidades? Esse aí falando é o professor mais inclusivo do estado de Minas Gerais, Rodrigo R. de Carvalho. Ele descasca todo mundo igual. Eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Para além desse tema que a gente está tratando, dos vestibulares e dos concursos públicos, né, as leis educacionais, não só do Estado, mas da Federação, elas protegem, né, os alunos que têm algum tipo de necessidade especial, né, uma necessidade educacional especial. E ele desenvolve estratégias para mitigar e para poder permitir a esse aluno, que mesmo com essa dificuldade, que ele possa atingir o seu melhor. Então, falando do Estado de Minas, que é a realidade que a gente conhece enquanto professores da rede pública, a gente tem as AEE, que são professores de apoio, como também são chamados, e são pessoas que acompanham esses alunos com necessidades especiais e mediam o processo de aprendizagem. Então, eles têm um nível de especialidade, apesar do aluno estar ali na sala de aula, eles têm responsabilidade da escola toda, de todos os professores, essas pessoas têm um nível de especialidade, né, na educação especial e ajudam a mediar esse processo, assim como também os professores são convidados a adaptar seus materiais, seus métodos, conforme a sala de aula demandar isso deles. Então, o que a gente está dizendo aqui é que além deles não serem discriminados, né, por essa necessidade especial, o objetivo é permitir a eles não só socializar nesse ambiente, mas também que eles possam ter acesso a uma igualdade, digamos assim, efetiva, tendo em vista que a gente tenta compensar isso, seja com professor de apoio, seja com material de apoio, seja com essas estratégias educacionais, para colocar ele no mesmo plano de possibilidade do aluno que não tem essa necessidade especial. E é aqui a raiz de por que os alunos com TDAH ou TEA têm direito a fazer a prova com tempo a mais ou com condições especiais. Para quem não está versado nessas siglas maravilhosas aí, o TEA é o transtorno de espectro autista e o TDAH, essa é um pouco mais famosa, né, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eles apresentam um estilo cognitivo particular. Isso significa dizer que a sua maneira de perceber, aprender e raciocinar vai acontecer de uma forma diferente. É por isso que eles são chamados de neurodivergentes. Uma das consequências disso é que eles podem ter dificuldade de compreender o mundo social, e isso resultar em comportamentos que parecem estranhos às outras pessoas e causar uma série de problemas para eles. Vejam que a gente falou a palavra pode, porque esse tipo de neurodivergência ela tem uma
diversidade, né, um grande leque de níveis e de classes e de características totalmente diferentes. Você pode ter alguém que tem algum nível UTEA e que não, digamos assim, aparece de certa maneira que outra pessoa que tem o mesmo nível desse UTEA vai aparecer. Então, características, por exemplo, de alta sensibilidade à luminosidade, pode ter em um, pode não ter no outro. Alta sensibilidade a cheiro, pode ter em um, pode não ter no outro. Então são características que vão aparecer de maneira meio que aleatória nessa comunidade de neurodivergentes. Até aí tudo bem. Por quê? Como a sala de aula é uma grande cooperativa, né? Os alunos estão ali juntos com o objetivo de aprender, supostamente. Então não tem uma discussão, por que ele tem professor de apoio e eu não tenho? Já que os dois estão ali para aprender, muitas vezes o professor de apoio vai estabelecer uma relação com a turma toda, não só com o aluno dele. Então essa discussão que surgiu aí na introdução não surge na sala de aula. Por outro lado, né, como o Brasil consegue a proeza de não colocar só, acho que 17 de cada 100 alunos do ensino médio na faculdade, você sabia desse número, Pedro? Fiquei chocado com esse número. 17 de cada 100. Então, é impossível você não ver o vestibular como um tipo de competição. Então, de alguma maneira, ele se torna, sim, uma competição, tendo em vista que não são todos que vão se esforçar, que vão conseguir a sua vaga. Sendo uma competição, o aluno não consegue superar a sua intuição inicial de que é justo que as pessoas tenham mais tempo para fazer prova, porque ele se sente lesado, né? Ele sente que ele está numa oposição a essas pessoas, então ele considera que a medida é injusta com o restante dos alunos por causa dessa raiz, já que ele se vê como oposição. E ao final do ensino médio, né, eles vão enfrentar o temerário Enem para poder ingressar numa universidade. E, como vocês sabem, é uma prova de 180 questões, cheias de texto, então é uma prova longa, cansativa e, teoricamente, se você dividir o tempo, você tem mais ou menos 2 minutos e meio para cada questão. Então, qualquer minuto pode ser assim, muito bem-vindo para você conseguir resolver uma coisa que você está com mais dificuldade, que dirá a possibilidade de você estender a prova por mais 1 hora, ou mesmo conseguir fazer ela numa sala separada, de maneira mais concentrada, sem interrupções, sem outros estímulos que te atrapalhem o andamento da sua concentração. Então a receita está pronta. Você tem uma competição, é uma competição acirrada e o tempo é muito importante nessa competição. E o que vale para o Enem, vale também para os concursos de maneira geral. E os estudantes, eles evocam uma palavrinha que eles ouvem muito quando eles vão saber sobre não se atrasar para a prova, né? Que é o conceito de isonomia, que eles ouvem muito nessa época de pré-vestibular. O que é isonomia, Rodrigo? Um dos principais princípios de provas e concursos. Então, isonomia vem da palavra grego iso, igual, e nomos, lei. Isso significa literalmente igualdade de leis, ou igualdade perante a lei, né? Ficaria mais bonito, mais bem traduzido para nós. E o que a isonomia quer dizer? É a base de um princípio jurídico e político, né? Que defende que todo indivíduo deve ser tratado de maneira igualitária, pouco importa a sua situação econômica, pouco importa a sua religião, pouco importa em qual camada da sociedade, sua cultura, nada disso importa. Tudo que importa foi reconhecido como um indivíduo, uma pessoa, um ser humano, ele vai ser tratado do mesmo jeito que qualquer outro ser humano, independente das diferenças eventuais que podem existir entre eles. Então, por exemplo, em Juiz de Fora tem o pismo. Tem algumas religiões que a pessoa não pode fazer atividades mundanas no sábado. E aí tem prova no sábado. Essa pessoa perde o direito de fazer vestibular? Não. Porém, se essa pessoa fizesse outra prova, ou fizesse a prova simplesmente no horário separado, isso ia acarretar um tratamento desigual. Então, o que se oferece a essas pessoas? Você entra em exclusão, ou seja, você perde o acesso ao celular, perde o acesso ao mundo, no mesmo horário que todo mundo, só que você só começa a fazer a prova depois do horário que religiosamente você pode. Então, você vê aí que foi preservada a isonomia. Todas as pessoas tiveram seu tratamento igual, então todo mundo não teve acesso ao mundo exterior, todo mundo não teve acesso à prova, aos gabaritos que os portais de notícias publicam, e todo mundo fez a prova na mesma quantidade de tempo. Por quê? Nesse tempo que a pessoa ficou isolada, ela não pôde estudar mais, ela não pôde consultar um professor, ela não pôde fazer nada diferente. Então isso é isonomia. Todo mundo tem que chegar na mesma hora, não tem isso, eu sou filho do prefeito, posso entrar 15 minutos depois? Não, todo mundo chega na mesma hora, e se chegou depois atrasado do Enem, vira corte no Instagram. Mas aí, Pedro Cortar, alguns críticos vão falar que essas adaptações, essas questões aí, estão destruindo, na verdade, a competição, a igualdade de condições de competir.
Então, por exemplo, no futebol, um jogador que tem a teia, ele não ganha mais tempo de bola, ou mais tempo para jogar sozinho no campo, ou pode chegar mais cedo para fazer alguma coisa. Ele tem que entrar e jogar como qualquer outro jogador. Há uma analogia interessante porque os esportes, né, tanto futebol quanto outros, eles têm uma base similar aos concursos. Por quê? Porque você premia duas coisas, o jogo limpo e a excelência, né? A pessoa não pode nem trapacear e tem que dar o seu melhor. Então a excelência é uma autoexigência. Eu quero dar o meu melhor. Agora, Rodrigo, se antes de ir para o jogo de futebol ou antes de fazer a prova, eu tive piriri ou minha namorada terminou comigo, e aí por causa do piriri, por causa do meu mal-estar psicológico, eu não estou dando o melhor, mas eu estou dando um melhor 70%, isso é problema dos meus competidores? Claro que não. Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. O jogo limpo, por outro lado, ele se refere tanto a si mesmo quanto às regras. Então, você não pode nem arriscar a sua saúde para trapacear e nem violar as regras. Então, você não pode nem se dopar e nem, de maneira direta, questionar as regras ali durante o jogo. Aí, esses críticos consideram que dar essas adaptações em situações não obrigatórias, como, por exemplo, eles veem o caso dos vestibulares e dos concursos, justamente porque o ensino superior não é necessário que todo mundo faça, a pessoa pode seguir carreiras de outras formas. Os concursos, mesma coisa, você pode arrumar outros tipos de emprego. Então, eles dizem que isso aí é violar as regras ou até uma espécie de doping, né? Já que você está oferecendo mais tempo para as pessoas. Então, essa é a essência da crítica. E aí, Pedro Corta, como é que a gente vai resolver isso? Alguns falam que é justo porque compensa uma desigualdade originária. Outros falam que é injusto porque coloca os indivíduos em pontos diferentes, separados, dando vantagens para uns indivíduos e colocando outros em desvantagens. Como é que a gente vai resolver essa treta? Vamos ver alguns conceitos de justiça e tentar identificar aí qual explica melhor essa situação e resolve o nosso problema. Então, os antigos gregos, eles jamais aprovariam essa vibe aí de medidas para assegurar uma igualdade efetiva. Porque para eles a igualdade é ela em si mesma uma injustiça. A ideia toda aqui é um culto à excelência. Então, só e unicamente a partir das suas capacidades, da sua autoexigência, do seu esforço, é que você vai conquistar honras, méritos e status de verdade. O nome bonito disso daí que o Pedro falou é a meritocracia, claro, entendida aqui no seu sentido grego, né? A meritocracia como a possibilidade de você tirar de si o máximo e tendo em vista que você tira de si o máximo e o outro não tira, essa desigualdade ela é legítima, porque ela vem só do esforço próprio. Só que o termo ele foi atualizado na contemporaneidade pelo sociólogo Michael Young, na obra de 1958, The Rise of Meritocracy. Ele fala de uma sociedade futura que valoriza os seus cidadãos só e unicamente a partir da sua aptidão e define quem vai alçar os grandes cargos, as grandes posições dentro dela, só e unicamente a partir dos resultados que eles entregam. Nessa sociedade, então, o mérito é medido pelo somatório de inteligência e esforço. Os indivíduos, então, merecedores são identificados mais cedo e direcionados a uma educação intensiva e apropriada para eles desenvolverem essa sua inteligência, essa sua essência. Lembrou até um Platãozinho isso aqui, mas não sei se eu posso falar que é Platão, porque o Pedro tem um capítulo de Platão embaixo. A ideia toda do sociólogo, então, é que as pessoas mais inteligentes, mais esforçadas, iriam subir na hierarquia social e as classes baixas seriam compostas só unicamente de pessoas com habilidades menores e de pessoas que decidiram simplesmente não se esforçar. Tudo muito bonito, né, Rodrigo? Tudo muito interessante. Só que essa visão aplicada hoje em dia desconsideraria um elemento muito importante, que é, por exemplo, aqui em Além Paraíba, qual é o melhor colégio da cidade? É um colégio católico privado. Então, todas as pessoas teriam acesso a esse nível de educação, um colégio que bota um monte de gente em medicina no SISU. Então, não é simplesmente querer se esforçar, né, e ser capaz. Tem outras questões. Que, independente da sua criação, do que você vai ter acesso, você já está destinado a certas coisas e já vai ter certas habilidades. Então, que há certos dons, isso é inegável. Mas qual é o papel da educação e do acesso nessa construção desse dom e nesse desenvolvimento dessa capacidade? É isso que essas perspectivas não têm, assim, talvez não façam a meia-culpa, né? Lá na Grécia Antiga, a gente tinha um nível de meritocracia. Então, Péricles, o pai da democracia,
ele faz um discurso aos atenienses onde a gente vê um recorte disso. Discurso aí, Rodrigo. Então, agora Péricles. Quanto ao nome, como a administração é exercida em favor da maioria e não de uns poucos, esse regime é chamado democracia. Em relação às leis, todos gozam de iguais direitos para defender seus interesses particulares. No que diz respeito às honrarias, qualquer um que se destaque em algum aspecto pode ocupar cargos públicos, pois é escolhido mais por seus méritos do que por categoria social. Então a gente tem aqui o mesmo problema que a gente tinha antes. É claro que a democracia e essa visão é um avanço em oposição à aristocracia, à oligarquia, onde você só tinha posição se você fosse rico, dono de terras. É claro que é um avanço. Só que, por exemplo, esses oligarcas, esses aristocratas que perderam poder na democracia, eles imediatamente, agora que as regras do jogo mudaram, eu tenho que convencer a maioria das pessoas a votar comigo. O que eles fizeram? Eles importaram vários sofistas, que eram mestres da retórica, e usaram esses sofistas para escrever discursos e para treinar os seus filhos ou até eles mesmos na arte de discursar, de forma que quando você fosse lá na Ágora defender que um imposto sobre grandes fortunas era prejudicial para o povo, você fizesse a maioria acreditar que esse imposto de grandes fortunas era prejudicial, inclusive, para as pessoas que não tinham grandes fortunas. Então, imediatamente, as regras do jogo mudaram. As pessoas com dinheiro, tendo dinheiro, conseguiram capitalizar a nova forma de seguir o jogo e conseguiram manter boa parte do seu poder. Modernamente isso chama, como é que chama? Teoria do gotejamento, né? A pessoa rica vai investir o dinheiro e vai voltar para o bem da sociedade. Exatamente. Essa crítica aí, né, grande Platãozinho já tinha realizado, né? Que a pessoa não poderia ganhar funções no governo e na administração da cidade só por conta de sua família, mas tinha que ser por conta de seu esforço e de suas capacidades. Então, para ele, a justiça ela está diretamente ligada a essa ideia de harmonia e equilíbrio, tanto da sociedade quanto do indivíduo. A justiça, no que diz respeito ao indivíduo, ocorre quando cada parte da alma faz o seu papel. A razão governa, o espírito auxilia e os desejos ficam sob controle. Essa situação de harmonia é o que Platão chama de alma justa. E o mesmo raciocínio vai se aplicar à sociedade. Então, a justiça na sociedade ela vai ocorrer quando cada uma das classes sociais, e são 3, vai desempenhar as suas funções e seu papel sem interferir nas funções e no papel das outras classes. Então, os governantes governam com sabedoria, os guardiões defendem a sociedade com coragem e os produtores e trabalhadores vão usar de sua moderação para suprir as necessidades da sociedade sem acúmulos exagerados de grana, bufunfa. Então, em resumo, a essência do conceito de justiça é essa. Cada parte desempenha o seu papel. Isso significa que cada parte tem que ter sua capacidade realçada, destacada pelo processo de educação. Então, o que o Platão vai colocar aqui nesse exemplo ideal da República? Você vai pegar todos os jovens, independente de quem eles nasceram, e vai oferecer eles a mesma educação. Conforme as suas aptidões forem se desenvolvendo, você vai separando eles nas diferentes classes. Então, conforme o menino for mostrando aptidão para poder produzir, ele vai se tornar um mercador, um fazendeiro, ou então ele vai para ser um dos guardiões, ou então um dos governantes da cidade. A ideia aqui, então, é juntar todo mundo. O filho do governante pode, na próxima geração, ser um fazendeiro, e o filho do fazendeiro pode, na próxima geração, ser um governante. Inclusive, nesse processo educacional, uma coisa revolucionária vai acontecer, porque o Platão vai incluir as mulheres. Vejam vocês que vão demorar um pouquinho, né, da Grécia Antiga para elas começarem a estudar, né, Pedro? Mas o Platão entendia que as mulheres, como seres humanos que são, deveriam participar do processo educativo da mesma maneira. E se mostrasse aptidão para ser governante, para ser guardião ou para ser artesão, é essa a atividade que elas deveriam desempenhar. Então, jamais seria possível, no sistema que Platão desenvolveu, desperdiçar o talento feminino por puro preconceito. Então, o que a gente viu até aqui? A visão de justiça democrática lá que a gente viu no Péricles, ela não é tão justa assim. Primeiro porque a democracia grega não incluía as pessoas escravizadas, não incluía os estrangeiros, não incluía as mulheres. Então, todas essas pessoas, por mais que elas sejam excepcionais, elas não poderiam receber os louros dentro dessa democracia. Então, essa meritocracia suposta dessa democracia grega é uma falsa meritocracia, porque se tivesse uma mulher sensacional, gênia do discurso, convencesse todo mundo, ela não ia ganhar nada com isso. Então,
é injusto. O próprio conceito de escravidão também aniquila, né, toda a justiça por trás dessa discussão, já que você pode ter, inclusive Platão foi escravo um tempinho, né, apesar de não ter sido em Atenas, você pode ter grandes gênios escravizados, e aí o que você faz com isso? Né? Não é justiça. Outro problema dessa fala é que você só seleciona pelo mérito, mas não oferece as ferramentas para os diferentes indivíduos desenvolverem o seu mérito. Né? Então, adianta alguma coisa eu selecionar os melhores do xadrez e não oferecer nenhum curso básico de xadrez? Não faz sentido. Inclusive entra naquela questão, né, Pedro? O cara que é o filho de um político vai ter contato com a política desde cedo na vida, vai ter contato. O cara vai contratar um sofista para treinar ele na oratória, e aí depois ele se desenvolve e se apresenta como um grande orador. Pô, não é exatamente um milagre isso ter acontecido. O milagre seria alguém que nem letrado foi virar um grande orador. Platãozinho, como sempre, vem aí consertar, né, esse sistema capenga, essa democracia esquisita, e vai dizendo o seguinte: o foco é na educação. Não adianta você mudar o sistema político se você não muda o sistema educacional. E todos têm que ter direito ao acesso a essa educação, para aí sim você poder desdobrar os diferentes potenciais das pessoas, para daí, a partir daí a gente poder falar numa verdadeira meritocracia. E aí Platão, né, nenhum comentador do Platão vai subscrever o que a gente está falando aqui, mas se Platão tinha lá alma de ouro, alma de prata, alma de bronze, que eram as diferenças essenciais das pessoas, eu acho que ele poderia incluir aí o TEA e o TDAH. O que você acha, Rodrigo? É uma questão, né? Agora a questão é se ele criaria um sistema educacional diferente para essas pessoas, que é a nossa discussão aqui. Se ele vai fazer essas compensações a partir das almas, dos tipos de alma. Que na medida que ele quer que a pessoa que é boa em produzir, produza, para ela poder viver essa excelência, acho que faz sentido que a gente vê aí, né, muitos exemplos, igual uma pessoa que tem déficit de atenção, então não consegue concentrar na sala de aula, não consegue ler os livros da escola, mas ele é muito bom em editar vídeo, Rodrigo. Aí ele começa a editar, ganha dinheiro, não realmente importa se o ensino médio foi ou não foi grandes coisas. A gente devia ter visto essa capacidade dele e aproveitado na época da escola, e não tentado guiar ele em direção à educação acadêmica. Sim, essa é uma questão, né? Você pescar habilidades, né? Ou predisposições, dons, e desenvolver, até mesmo trazer os conteúdos para desenvolver aquele dom, né? Esse que é o sonho da educação. E acabou então, Rodrigo? Acabamos em Platão? Olha, muitos problemas podem ser resolvidos só em Platão e nem ler os contemporâneos, né? Mas não, temos ainda Aristóteles aí para dar uma reforçada. Para o Aristóteles, a justiça está ligada com as virtudes e com o cumprimento das leis que visam o bem comum, não é qualquer lei, não. Então, uma pessoa justa, ela cultiva essas virtudes dentro dela e ela busca promover essa harmonia na sociedade que permita a prosperidade de todos. Mas como ela lida com situações muito específicas, ela vai ter que se desdobrar em dois tipos de justiça. O primeiro tipo, a distributiva, ela se refere à distribuição de bens e recursos e honrarias de forma proporcional. Então, cada pessoa vai receber o que é justo, segundo o seu esforço, segundo o seu mérito. Então, essa justiça que a gente está mais habituado, né, Pedro? Mais acostumado. É a que a gente viu ali agora, né? Então, por exemplo, o Pedro presta um grande papel em Além Paraíba na educação dos jovens, traz eles para Juiz de Fora para fazer Enem, PISME, e aí ele vai receber uma comenda do Legislativo de Além Paraíba, da Câmara de Vereadores. Por quê? Por que não é todo Além Paraibano que recebe a comenda? Não é todo Além Paraibano que prestou um serviço à comunidade, tal como o Pedro prestou para as gerações vindouras aí de Além Paraibanos. Então, é disso que a gente está falando. Meritocracia, segundo esforço, mérito próprio, você cria uma... Só que aí você percebe, né? Cria uma escala de desigualdades, porque o Pedro vai ter a comenda e outro professor de filosofia de Além Paraíba não vai ter. O outro critério de justiça é a justiça corretiva. Então, ela trata justamente de sanar os desequilíbrios que essa primeira justiça pode causar, ou então corrigir os danos que forem causados nas relações entre as pessoas. Então, se eu entendi, essa daí vem corrigir os problemas que a outra não corrige, que seriam essas desigualdades. Exatamente. Tanto ver as desigualdades no caso de trocas voluntárias, né, contratos entre as pessoas, então o patrão e o funcionário têm o mesmo poder de barganha, quanto também quando esses contratos são violados. Então, alguém comete um crime, comete alguma contravenção. Um exemplo que eu sempre dou em sala, Pedro, é as próprias cotas, né? Então, o vestibular é justiça distributiva. Todo mundo que terminou o ensino médio pode prestar. Não importa se você é jovem, velho, rico, pobre. Se você tiver mérito, passar na prova, você está dentro. Então, isso é distributiva. No entanto, as cotas
elas vêm corrigir um problema da prova, do vestibular. Qual é? Que as pessoas mais ricas conseguem pegar todas as vagas. Por quê? Porque elas têm melhor formação. Então, o que você cria? Uma separação entre cotas de econômica e, a partir daí, os iguais vão competir com os iguais. Os filhos da escola pública vão competir com os filhos da escola pública, os da privada com os da privada. E aí você corrigiu uma desigualdade originária que o mérito sozinho não corrigia. Pelo contrário, né? Até aprofundava. Então a lógica aqui é compensar uma das partes por um ganho que a outra parte teve para que haja um certo equilíbrio. Já que se você deixasse, por exemplo, essa coisa solta, a longo prazo você ia criar uma desigualdade tão grande numa sociedade, que isso geraria um conflito, desgraceira, revolução, fim do mundo. Então isso daria errado. Você tem que manter esse nível aí para que haja uma vida, bem-estar comum, né, dentro daquela sociedade, preservando as diferenças entre as pessoas, mas mantendo o equilíbrio. Isso vem de uma percepção do Aristóteles que as leis, elas nem sempre vão conseguir capturar e prever todas as situações. Então você precisa deixar um espaço aí, né, para produzir não uma igualdade, que é isso que a lei tenta garantir, mas uma equidade, epiqueia, que é a aplicação de um julgamento justo que considera as particularidades de cada caso. E aí vai ficando mais claro porque que o Aristóteles a gente foi trazido aqui, né, Pedro, para falar sobre cada caso, teia e o TDAH. Essa equidade, ela corrige umas imperfeições que a lei pode ter, aplicando os princípios de justiça com certa flexibilidade. O que isso significa? Eu tenho uma lei que pune o homicídio, né? Se você matar alguém, você vai para a cadeia. Mas aí eu tenho atenuantes. Qual é a atenuante? Eu já vi um caso em Juiz de Fora, por exemplo, que a mulher envenenou o marido, e aí você fala, pô, é proibido matar, a mulher envenenou o marido não morreu, tentativa de homicídio, vai para cadeia. Vamos ver aqui. Ele batia nela, ele abusava dos filhos deles e ele não deixava ela em paz, não deixava ela separar, ameaçava que ia matar a família dela, que ia matar os filhos. Aí isso é um atenuante. A mulher não cometeu o crime, Rodrigo? Ela deixou de ser uma tentativa de homicídio? Não, cometeu. Ela vai ser punida. Mas temos questões atenuantes aí, porque ela era vítima de um abuso maior que levou ela a essa situação, já que ela estava ali com a pressão psicológica, ela estava sob ameaça de que ela achava que se ela simplesmente separasse, ele ia agredir os filhos dela. Então, isso tudo é levado em consideração. Isso mostra aí que a nossa justiça é um pouco epiqueia, né, Rodrigo? Sim. E aí fica claro, né, Pedro, a diferença entre justiça e igualdade, porque as pessoas pensam sempre que são quase que sinônimos, né, amarrados. Então, a justiça é uma coisa, a igualdade é outra coisa. Ainda mais quando a gente lida com conceitos diferentes, tanto de igualdade quanto de justiça. Seja a igualdade diretamente, seja a equidade, seja a justiça distributiva ou justiça, eu conheço como comutativa. Como é que é o nome da sua? São sinônimos, né, na tradução corretiva. Então, a grande palavra aqui, né, como vai ser o normal do Aristóteles, a justa medida é a proporcionalidade. Então, a justiça e a igualdade têm que ser fornecidas segundo o mérito, sim, claro, mas também segundo as necessidades. E é aí que vai entrar esses atenuantes que o Pedro chamou a atenção. Aqui a gente já tem uma boa percepção de justiça, né, combinando Platão e Aristóteles, que nos oferece uma resposta para a nossa questão educacional, né, Rodrigo? Uma resposta ou talvez só aumente o problema, né? A gente vê a necessidade de adaptar para essas circunstâncias das necessidades especiais, na medida em que a gente tem que corrigir essas diferenças. Então, acho que aqui a gente tem um bom papel da educação no desenvolvimento das capacidades, que permite uma meritocracia, se você tiver uma educação igual, no sentido de acesso e qualidade, mas essa igualdade efetiva, como a gente chama hoje em dia, mas que o Aristóteles não chamava assim, ela vai ser conquistada na medida que você adaptar esses recursos para corrigir as diferenças. Eu chamei a atenção que isso levanta outros problemas, qual é a dosagem, né, Pedro? Como é que a gente vai colocar o milímetro ali de o quanto mais de tempo eu dou de prova por essa dificuldade, por essa questão, quantas vagas eu destino para a cota tal, quantas eu destino para a cota tal. Então, que nós temos que... O Aristóteles resolve o problema de justificar o porquê nós devemos compensar, porquê que nós devemos ser pautados pelo mérito e pela necessidade. Mas a medida disso, o que seria a justa medida, essa é uma discussão ainda polêmica, né? E fica em aberto. Exatamente. E não paramos aqui. Por quê?
a história da humanidade continua desabrochando, surgiu o absolutismo, surgiu tiranias pelo mundo, e em resposta a isso surgiu o liberalismo. E aí, a partir das discussões do liberalismo, em tensão entre a liberdade e a ordem, entre a liberdade e a segurança, surgiu essa discussão da medida em que a liberdade, na verdade, é a justiça. E é isso que a gente vai ver no próximo bloco, levado às últimas consequências por Ayn Rand.